Talvez você esteja vivendo no piloto automático. Isso quer dizer que você está utilizando um mecanismo muito poderoso do seu cérebro, da sua mente, que é a capacidade que nós temos de captar informações do nosso mundo externo e internalizar essas informações para que a gente consiga operar com base nesse banco de dados que nós criamos desde a nossa infância até o nosso dia atual. E a partir dessas informações, a gente começa a operar no piloto automático para que a gente economize energia. O nosso cérebro, ele está sempre buscando essa economia de energia. Então, eu vou dar um exemplo para que fique bem claro como que é esse funcionamento. Imagina que você começa as aulas para tirar a sua CNH, a sua carteira de motorista. Quando você não tem conhecimento, você nunca pegou no carro, você nunca teve contato, você vai com um certo medo, um certo receio. Muita gente, passa por algumas situações de tremores, de suar frio, porque aquilo realmente traz uma sensação de insegurança, por ser algo novo. Quando você realmente pega no carro para dirigir, você tem algumas informações que você precisa decorar, para que você não se esqueça de nada que você precisa fazer para dirigir o carro. E com essa repetição, você acaba pegando aquela informação e tornando automática, para que você não gaste mais energia. Chega um certo momento que você nem percebe, mas você já está fazendo tudo no automático. Você já entra no carro, você bota o cinto, arruma o banco, o espelho, tudo mais, e liga o carro e sai andando, e você não precisa fazer aquele esforço que você fazia inicialmente, de pensar o que você precisa fazer primeiro, assim como qualquer outra coisa que nós aprendemos até aqui. Então, a gente consegue perceber que a nossa mente aprende através da repetição de uma informação. Então, tudo que chega do nosso mundo externo, nós temos reações que já estão padronizadas dentro da nossa mente, que fazem a gente operar nesse piloto automático. Você enxerga que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você externaliza, nada mais é do que um padrão de funcionamento automático da sua mente. E isso com base lá no seu passado, com as experiências que você teve lá no seu passado. Então, quando você está dentro de um relacionamento, quando você está conhecendo uma pessoa, você tem certas reações, certos comportamentos que são baseados nos relacionamentos que você teve há anos atrás, talvez até no seu primeiro relacionamento. Você tenha sofrido um trauma ou alguma decepção, isso faz com que você traga essa informação e cada vez que você conhece alguém, infelizmente essa pessoa acaba despertando esse sentimento que você adquiriu lá no passado. Isso faz com que você tenha essa reação automática e que a pessoa que você está se relacionando colabore para alimentar cada vez mais isso. E isso é algo que você aprendeu lá no passado, mas não quer dizer que você deva viver com isso. E esse é só um exemplo que eu estou dando dentro da área de relacionamentos. E quando você olha para a sua vida financeira, talvez esteja igual. Talvez você venha repetindo ciclos que a sua mãe, o seu pai, viveu lá atrás. E você aprendeu dessa forma. Porque a gente precisa entender que até os nossos 7 anos a gente capta as informações através dos nossos sentidos físicos. Então, tudo que a gente recebe do nosso mundo externo, a gente capta como uma verdade, como um modo de viver. Então, aquilo que o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa que a gente pegou como referência na nossa infância, assim como eles agiram, geralmente a gente age e reage diante da vida. E é isso que vai construindo os nossos resultados. Só que isso pode ser modificado através dessa reprogramação de crenças. E para isso a gente tem como referência as leis e verdades superiores, que são as que regem esse nosso universo e toda a natureza. E por mais que a gente não saiba ou que a gente não acredite, ainda assim elas estão em funcionamento. E a nossa vida se submete a essas leis. Não tem como a gente escapar dessas leis. Então, compreender essas verdades superiores e entrar em harmonia com essas leis é o que realmente vai fazer com que a gente mude a nossa vida e os nossos resultados. Porque imagina, a gente não vai mais estar operando a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações com base em crenças limitantes que a gente vem trazendo lá do nosso passado. E sim,
em verdades absolutas. E isso vai fazer com que a gente não tenha medo, não tenha dúvida e não tenha o sentimento de vitimismo. Porque esse sentimento de vitimismo faz com que a gente tire, de forma inconsciente, inclusive, a responsabilidade sobre a nossa vida e os nossos resultados. Só que se a gente olhar de forma racional, que nós temos o livre-arbítrio, assim como você tem liberdade para escolher aquilo que você vai vestir no dia de hoje, o que você vai comer, você também tem liberdade para qualquer outra escolha. E é esse livre-arbítrio, essa escolha diária, mesmo que no piloto automático, é que vai criando os nossos resultados e a nossa realidade. Essas reações automáticas vêm dos pensamentos que nós temos. Então, diariamente, nós temos vários pensamentos. E esses pensamentos são repetidos, porque são eles que fazem com que a gente reaja de uma certa forma todos os dias. Então, todos os dias, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar novamente, você tem certas reações automáticas. Ou seja, você faz certas coisas no piloto automático que você não precisa nem pensar. E assim você vai vivendo o seu dia. Alguém te fala uma coisa, você já julga reagindo de uma certa forma e aquilo já molda o seu humor. O seu marido, a sua esposa falou alguma coisa e aquilo molda o seu humor, faz com que você reaja de alguma outra forma. Mesmo que você não externalize essa reação, você está reagindo internamente, porque a partir do que você recebe e você cria diálogos internos em relação a várias coisas do seu dia a dia, você está reagindo. Isso, de certa forma, está modificando a sua energia, o seu estado vibracional. Isso faz com que você emita esse estado vibracional e atraia mais experiências que vão alimentar esses pensamentos que você tem. Então, mudar os pensamentos, que é a raiz dessas reações, é o que realmente vai fazer com que a gente reprograme a nossa mente. E se a gente viu que foi através da repetição que nós aprendemos, a gente vai precisar também fazer esse mesmo processo de repetição de novos pensamentos, de novas imagens mentais, de novos diálogos internos, porque a partir desses diálogos internos que nós vamos fortalecendo essas crenças e esses pensamentos. Esses pensamentos antigos fazem com que a gente se sinta frustrado, faz com que a gente se sinta parado no tempo. E é exatamente isso que faz com que a gente fique ancorado em uma mesma realidade, em um mesmo resultado. Então, no próximo vídeo, eu quero trazer aqui quais são essas leis e verdades superiores para que a gente consiga basear os nossos novos pensamentos nessas verdades. Assim, a gente vai conseguir diferenciar se essa ideia, esse pensamento que a gente está tendo, ou certas decisões que a gente vai tomar estão baseados em verdades ou em crenças que estão nos limitando. E ter esse conhecimento, conseguir diferenciar, nos dá um poder imenso e faz com que a gente viva uma vida de forma muito mais plena e com paz. Então é isso, meus amores, até a próxima!